A adesão ao Plano de Recuperação Fiscal do governo federal é considerada a única alternativa para o Rio Grande do Sul conseguir equilibrar as finanças. Se o processo for aprovado, o Estado pode ficar até 6 anos sem pagar as parcelas da dívida com a União. Entretanto, essa pendência vai ser jogada para o fim do contrato. Sobre este assunto, nós vamos conversar com os economistas Jorge Ussan e João Portela. Sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos tentar entender primeiro assim, a Secretaria do Tesouro Nacional concluiu que o Estado não atendeu um dos requisitos exigidos para se habilitar ao regime de recuperação fiscal. Por quê, professor? Em primeiro lugar, vamos desmistificar um pouco essa questão da dívida com a União. A dívida não é causa, ela é consequência. O Rio Grande do Sul não está em situação falimentar por causa da dívida com a União, e sim por um sistema previdenciário do seu servidor público impagável, que faz com que o Estado tenha déficits constantes nos últimos anos, aliados a uma ineficiência de gestão e de órgãos públicos ineficientes e ineficazes. Então, a dívida em si, propriamente, não é o motivo da falência das finanças do Estado do Rio Grande do Sul, tanto que o Estado não está pagando, tem uma liminar que diz que ele não deve pagar, e ele continua na penúria, né? Eu até imagino que, se realmente conseguir atender às exigências enfim, celebrar este novo acordo com o governo federal e ficar esses 6 anos sem pagar a dívida, nós vamos estar apenas adiando o problema se a solução, enfim, se não se atingir efetivamente aquilo que é as causas efetivas de geração de déficit nas finanças do Estado do Rio Grande do Sul. Volto a frisar, basicamente a previdência pública, né, do Estado do Rio Grande do Sul e a maior parte, a previdência do servidor público hoje no Brasil é uma torre de Babel, é algo impagável. Eu incluí uma pergunta, professor, antes de passar para o Jorge, e vou fazer as mesmas duas perguntas. O porquê e se, aqui diz assim, é possível reverter essa decisão ou deveríamos reverter essa decisão, na sua perspectiva? Essa decisão, já adiantando a posição? Essa decisão é técnica, a discussão toda hoje está em torno de que o Rio Grande do Sul mascarou despesas com o pessoal. Se utiliza de critérios para lançamento de despesa que mascaram as despesas com o pessoal, e o governo federal tem um outro critério. Bom, vão chegar a um denominador comum sobre isso, provavelmente chegarão, né? Ou o Rio Grande do Sul vai, digamos assim, fazer os lançamentos de acordo com o governo federal quer, ou o governo federal vai, digamos assim, aceitar a forma como o Rio Grande do Sul. Sim. Mas isso em síntese não é... A questão toda é deixar de pagar essa dívida resolve o problema do Rio Grande do Sul? Não resolve. Aí nós vamos ganhar 6 anos, quem sabe, aí o Rio Grande do Sul vai poder fazer novos empréstimos, mas vai continuar sendo gerenciado de maneira irresponsável, vai continuar, não vai resolver o seu problema essencial de uma despesa muito superior à arrecadação, não vai adiantar nada. Daqui a 6 anos, quando voltar a pagar a dívida, vai estar na mesma situação. Bom, já temos a posição do professor Portela. Agora, Jorge, as mesmas perguntas, né? O porquê e se é possível ou deveríamos? Primeiro, porque o professor Portela já comentou, basicamente, a nossa contabilidade pública é um pouco diferente da nacional, então as nossas despesas de pessoal consideradas aqui no Estado são menores, em geral. Mas isso só não resolve. O que nós estamos dizendo? O Tribunal de Contas tem um cálculo que não é o mesmo da Secretaria do Tesouro Nacional. A regra é clara, como diz aquele comentarista. Em 2000, para ter acesso ao regime de recuperação fiscal, o Estado tem que gastar, em 2016, mais de 70% da receita corrente líquida em dívida e pessoal. Segundo os cálculos, os critérios do nosso Estado, nós estaríamos em 58%, muito abaixo disso. Não poderíamos aderir ao regime de recuperação fiscal. Mas mesmo se considerássemos os próprios cálculos da STN, da Secretaria do Tesouro Nacional, diferentes que são dos nossos aqui, chegaríamos a 65%.
continuaríamos abaixo dos 70% da receita corrente líquida. Ou seja, em que pese o Estado numa situação muito difícil, não estamos numa situação que permita entrar no regime de recuperação fiscal. Então, legalmente, isso não é possível. Agora, a Câmara de Conciliação teve uma reunião, tendo outra, tenta se resolver na política. Vamos ver até onde vai. Eu acho que não deve e seria bom que não tivesse o regime de recuperação fiscal. Pior saída que teríamos hoje é o regime de recuperação. Nós estaríamos falando de ficar sem pagar a dívida durante 3 anos, talvez até 6 anos, pagando menos aí nos anos subsequentes. Isso cresceria a dívida em torno de 20 bilhões de reais. O governo, quando já apresentou o seu projeto para entrar no regime de recuperação, já aponta em tomar um empréstimo de mais 9 bi. Então, nós estamos falando aí no horizonte de 3 a 6 anos de mais de 40 bilhões de dívida. Hoje, a nossa dívida com a União é de 58. Passaríamos para o final de 6 anos a 98, 100 bilhões. Quase o dobro de dívida que a sociedade gaúcha vai ter que pagar daqui a 6 anos. O que pode viabilizar o governo no curto prazo, embora tenha dificuldade e não esteja pagando, mas isso é muito difícil, é só empurrar com a barriga um problema que vai estourar em 3 ou 6 anos. Então, essa solução, tecnicamente, legalmente, só se for feita uma gambiarra lá em Brasília, e esse é o pior dos cenários. E mesmo que seja feito em Brasília, eu espero que aqui a Assembleia não aceite, porque isso seria o pior cenário possível para a sociedade gaúcha no médio prazo. Bom, agora tem a grande pergunta, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, e aqui a gente tem 2 posições. O governo reconhece que esse plano não é o melhor plano para viabilizar o Estado, mas diz se tratar da única alternativa imediata. A oposição critica a medida. Qual o argumento para resistir a essa adesão? É mesmo a única alternativa que temos? É a alternativa para aliviar no momento, dar fôlego. Agora, volto a frisar. É a mesma coisa que você tá super endividado, né? Enfim, está desempregado, sua renda caiu. O que você faz, né? Você tem que readequar a sua despesa, correto? Ah, vamos cortar aqui, vamos cortar ali, vamos diminuir isso, vamos diminuir aquilo. Vai lá, negocia com o credor, diz, olha, você me dá aí 1 ano para mim lhe pagar, nesse 1 ano você reduz a sua despesa e aí vai lá e paga o credor. Né? Mas não adianta nada você chegar para o credor e dizer, me dá 1 ano para pagar e eu continuar na mesma balada, na mesma toada, né? Quer dizer, não vai resolver. Esse é o medo que me assola, é de que o Estado ganhe este fôlego, e isso é indiscutível. Mas o senhor concorda? Concordo. Vai dar fôlego. Imediata. Imediatamente vai dar fôlego ao Estado. Agora, como esse fôlego vai ser usado? Em 97, quando o Estado negociou a sua dívida e o governo federal assumiu, deu fôlego. O Estado privatizou. Resolveu o problema? Não resolveu. Tanto que nós estamos aí com a mesma questão de novo. Então, o que eu estou chamando a atenção é para o fato de que não basta apenas a adesão e a conclusão, enfim, desta renegociação. O Estado precisa resolver o seu problema de déficit estrutural das suas finanças e resolver de maneira clara e objetiva e debatendo isso claramente com a sociedade, porque é muito fácil você chama o nosso bairrismo, a nossa, digamos assim, sanha farroupilha, né, para ter uma dívida com a União como um motivo o Estado está mal porque deve para a União. Né? Não é verdade. Sim. Não é verdade, o Estado está mal porque houve uma sequência de responsabilidades ao longo dos anos e levou o Rio Grande do Sul a essa situação. Jorge, por favor. Bom, alternativas, a única possível seria as compensações da Lei Candir. Acontece que essa é uma discussão difícil, é muito difícil. A gente não se fala muito de miragem, não está dizendo que é uma coisa fácil, é um processo demorado. Chamar assim, a União teria uma dívida, uma coisa entre aspas, mas ao longo desses anos, desde 98, lembrando a Lei Candir, em 98 ela retira da exportação de semi-elaborados ICMS, nós já deixamos de arrecadar nesse período 50 bilhões de reais. Nossa dívida com a União é 58. Claro, quando está se falando aqui em fazer uma compensação, é uma negociação difícil, que pode ter sucesso,
pode não ter sucesso, poderia ter um sucesso parcial, uma compensação maior. Nós perdemos por ano 4 bilhões com a Lei Candir, e recebemos em troca algo em torno de 300, 400 milhões. Então o Estado perde muito, o Estado do Rio Grande do Sul é um Estado exportador, por um problema lá de 96, 97. O que nós apontamos? Essa seria a alternativa mais sustentável no curto e médio prazo. Claro, não é a alternativa que o governo usou. O governo resolveu, tem o regime de recuperação fiscal, que foi feito para o Rio de Janeiro, não foi feito para o Rio Grande do Sul. Vamos tentar aderir a esse governo, vamos empurrar com a barriga para o futuro e o próximo governo, essa mesma geração de gaúchos, nós aqui, daqui a 4, 5 anos, 6 anos, vamos ter que dar um jeito de resolver esse problema, quando o certo seria a Lei Candir. Ninguém diz que é fácil, é muito complicado. Mas a gente não pode esquecer que, recentemente, agora no governo anterior, foi feita uma renegociação da dívida, que muitos achavam difícil, que vai diminuir no final do pagamento 22 bilhões o estoque dela. Quer dizer, impossível não é. Tem muitos estados interessados. Claro que requer, num cenário de crise com a União, um esforço brutal junto a isso. Mas é uma alternativa muito mais razoável, muito mais sustentável do que o regime de recuperação fiscal. E para finalizar a questão da Previdência, é verdade, nós gastamos muito em Previdência. Mas nós temos que lembrar que a Previdência hoje no Brasil é um problema do presente. Ela não era no passado, porque a população era jovem, tínhamos poucos aposentados. Ela não vai ser um problema no futuro, porque já existe o Fundo Previdenciário, criado em 2011. Então a Previdência tende a ser no futuro autossustentável com déficit muito baixo. Ela é um problema atual, ela é um problema presente. Como é que nós sobrevivemos, como é que nós garantimos uma mínima capacidade para o Estado durante esse pico problemático, que é nos próximos 10, 12 anos, é que é a grande questão do Rio Grande do Sul hoje. Bom, você aí de casa, você pode participar da nossa conversa, você já sabe, tem o WhatsApp na mão aí, 99588-2374, 99588-2374, e a gente já tem telespectadores assíduos aqui do programa que já estão participando. Sérgio de Canoas, seja bem-vindo, boa noite. Porque o governo não faz a comparação de contas com a União, sendo que deve bem mais também já pagamos um horror de juros em cima. Um pouco, o Jorge já estava falando. A próxima questão, por favor, Guilherme, o Alexandre de Alvorada. O esforço, entre aspas, do Estado ainda está muito aquém em relação ao corte de seus custos. Benefícios muito acima do teto continuam gerando déficit, independente do quanto o servidor tenha contribuído. A gente está falando aqui de economia, mas me parece que em várias questões, incluindo a Previdência, a negociação, a Lei Candir também, são questões políticas. Passa por uma união de toda a bancada, de todo o esforço do Estado para resolver essas questões em Brasília? É um esforço político, muito mais do que cálculos econômicos, professor? Também um esforço político, né? É importante, mas não adianta o esforço se não se achar uma equação, né, que resolva isso. O Jorge fala na Lei Candir, né? Eu considero uma ilusão essa questão, esse debate sobre a Lei Candir, né? É algo que dificilmente vai se chegar a uma conclusão, né? Enfim, é sonhar com algo que não... seria o ideal. O ideal, mas um ideal inatingível, né? Então, na verdade, nós precisamos não só achar mecanismos de ganhar um fôlego, como se diz, mas principalmente de resolver, em definitiva, essa questão estrutural. A questão da Previdência, o Jorge fala em 10, 12 anos, eu vejo 20 ou 30 anos. O problema é o Estado sobreviver mais 20 ou 30 anos na situação que está, né? O problema é que se 2011 para cá existe uma contribuição para o sistema previdenciário dos servidores do Estado, uma contribuição que é insignificante diante dos benefícios, né? Só que tem todo o passado que nunca houve contribuição, né? Hoje você tem aí também a grande massa de servidores públicos que se aposentam hoje no Estado, se aposentam com 50 e poucos anos de idade, uma expectativa de vida de 75. Né? Então, há uma série de distorções nesse sistema previdenciário do Estado do Rio Grande do Sul que leva o Estado a essa bancarrota. Isso já vem sendo alertado lá desde a década de 90, desde o final da década de 80, pessoas que trabalham e analisam isso já vinham alertando de que essa situação aconteceria.
E nós temos agora aí esse horizonte. O Jorge falou em 10, 12 anos, eu vejo um horizonte de 30 anos, no mínimo, né? Para que essas leis que foram aprovadas de fundo previdenciário, se não forem distorcidas com o passar dos anos, porque você cria uma lei, a partir de agora nós vamos fazer um fundo, aí daqui a pouco vem uma outra lei que aquele fundo vai mudar, que vai ser de uma outra forma, o Estado vai colocar mais recurso, e aí nós vamos voltando de novo a uma situação. Eu acho que, só para concluir, nessa questão previdenciária, nós precisamos ter um regime único para todo trabalhador brasileiro, seja ele da iniciativa privada ou pública. É inconcebível que no sistema de aposentadoria a gente tenha 90% dos trabalhadores num regime geral de previdência, que é um horror, e 5% que é os trabalhadores do serviço público num regime altamente Ficou bem claro, benéfico. professor. Eu preciso passar para o Jorge para fechar o programa. O professor aponta uma alternativa já. Como você poderia tratar isso? Eu ainda considero assim, que embora a Lei Candir tenha discussões e divergências sobre se é factível ou não, eu defendo e acho que ela é factível na medida que tenha um governo estadual interessado nisso. Nós não podemos também regredir 20 anos, onde foi feito há 20 anos atrás, se renegociou a dívida, se fez um conjunto de privatizações e nós continuamos no mesmo lugar de 20 anos. Ou seja, se nós não tivermos outras medidas para avançar, além daquelas tomadas há 20 anos que não funcionaram, essa situação do Estado não tende a melhorar até os problemas estruturais serem equacionados. Bom, obrigado, Jorge. Muito obrigado pela presença, professor Portela também. Os dois sejam sempre bem-vindos.